E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje eu vou te apresentar as semelhanças que poucas pessoas estão observando com 2008. O momento que nós estamos vivenciando agora no mercado tem algumas semelhanças com o que antecedeu o crash de 2008. E é isso que nós vamos desenrolar neste vídeo. Te convido a assistir até o final para você pegar todos os detalhes e já deixar o seu like aqui embaixo para fortalecer o meu trabalho e que a gente possa continuar aí postando os vídeos gratuitamente, beleza? Vamos lá. Vamos compartilhar a tela aqui, então, o que nós estamos vendo agora, o gráfico do petróleo, onde lá em 2008, né, em julho de 2008, ele bateu o recorde lá nos 145 dólares por barril. E depois, é claro, o que aconteceu? Uma grande queda, uma grande correção de 77%. Nós estamos no ano Shemitah, né? O ano Shemitah. Lembra que a gente fez um vídeo sobre o número 7 e tudo mais no início desse ano? Dá uma olhada aí nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, se eu lembrar, beleza? Então vamos lá. 77% de queda aqui no preço do barril do petróleo. Depois, claro, o mercado recuperou, houve os quantitative easing e a vida voltou ao normal, né? Ao normal, entre aspas. O que nós estamos vendo agora, né, pessoal? Nós estamos vendo agora o petróleo em altas também, né? Buscando aí novas altas, muito pelo que está acontecendo na Ucrânia, etc, etc. Só que é por isso que a história é tão importante e por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem, né, mesmo que na cara, ver o que está acontecendo, porque elas não dominam a própria história, né? E o meu papel aqui é mostrar para o máximo de pessoas esses eventos e lembrar de vocês que esses eventos eles acontecem de tempos em tempos. Por isso que eu peço aqui e faço os vídeos gratuitos, né, para alertar vocês e para que vocês compartilhem esse vídeo aí, para que mais pessoas se antecipem, certo? Muito bem. Essa matéria aqui, pessoal, é de 2008, tá? E ela condensa bastante o que aconteceu naquele ano. Então aqui ele vai lembrar, né? Então que 2008 foi um dos anos mais difíceis e voláteis já vistos. Então aqui a matéria ela tá retratando o final do ano, né? Então a matéria é de 31/12 de 2008. Então ela tá relembrando o que aconteceu em 2008. Por isso que eu tô trazendo ela aqui para vocês. Para vocês também, junto comigo, relembrarem o que aconteceu naquele ano e agora observem as semelhanças do que aconteceu. Vamos lá. Em 2 de janeiro, o barril do petróleo passou a custar mais de 100 dólares. Em seguida, teve quase 6 meses de recordes quase diários, culminando a 147,50 centavos de dólar em 11 de julho. Depois disso, os preços começaram a despencar mais rapidamente do que haviam subido, ficando cotados a 39,35 dólares em Londres no início de dezembro. Então ele dá uma explosão, estoura o problema que a gente você vai entender agora por que isso acontece. Isso é fundamento, pessoal, isso é extremamente importante você dominar, principalmente você que quer fazer dinheiro, você que quer aproveitar os ciclos. A minha intenção aqui com o canal, com os treinamentos que eu dou aqui, né, links aqui na descrição, é justamente você dominar para se proteger, para proteger o seu capital e para aproveitar os ciclos para enriquecer. Embora, às vezes, você pareça ficar louco, né, vendo aí os fundamentos sendo desrespeitados, etc., mas cedo ou tarde eles se realizam, tá? Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu então em 2008. Então olha só, no primeiro semestre, uma soma de fatores levou os preços às alturas. Olha só o que aconteceu em 2008, seus capitalistas. Tensões geopolíticas, olha as semelhanças com 2008 e 2021-22 que nós estamos vivendo. Aí eu não vou entrar se isso aqui é feito por uma elite, né? Se isso é pensado, não vou entrar nessas questões. Aqui o meu foco é economia, né? Meu foco é falar de economia. Mas que a história, ela não se repete, mas rima, isso é verdade. E aí que tá a grande magia dos ciclos, né? Muito bem, então 2008 foi marcado por quê? Tensões geopolíticas do Irã à Nigéria, passando pelo Paquistão. O equilíbrio tenso entre uma oferta limitada e uma demanda puxada pelos países emergentes,
a conscientização de que as reservas são limitadas e de acesso cada vez mais difícil, uma febre dos fundos de investimento por matérias-primas, né? Então houve essas narrativas que fizeram o preço do petróleo subir. Mas não é só isso, e agora você já vai entender a grande questão agora também da especulação financeira, tá? Da especulação financeira que está acontecendo em 2022 também. Então a gente viu ali tensões geopolíticas, muito parecido com o que está acontecendo agora, fez o petróleo subir, né, e levou a uma crise, né. Claro que a crise não foi apenas por conta do petróleo, você também teve lá o estouro do subprime, etc. Mas olha só o que aconteceu também aqui para justificar a alta do petróleo, tá? Na realidade, os fundos usaram o petróleo de investimento contra a inflação. Então, dado um cenário de inflação, o que os investidores fazem? Eles compram commodities, como por exemplo o petróleo, para se proteger, para se blindar da inflação. Muitas pessoas hoje fazem isso também. Só que isso tem um efeito colateral que é gerar mais inflação. Então, isso é um círculo vicioso, seus capitalistas. Então, temendo a alta de preços, eles acabaram por alimentá-la, fazendo subirem os preços do petróleo, o primeiro componente da inflação. Então, os investidores, os hedge funds, os fundos de investimento, eles, para se proteger da inflação, compram commodities, fazendo a inflação subir ainda mais, ou pelo menos o aumento de preços, já que o aumento de preços é o efeito colateral da inflação, e a inflação ela é decorrente da base monetária, né? Mas enfim, é sempre legal ressaltar isso e lembrar vocês, tá? Então, depois da falência do banco americano Lehman Brothers, em setembro, esta lógica se inverte. Temendo a deflação, os investidores, eles abandonam o petróleo, começam a vender o petróleo, porque eles precisavam urgentemente de liquidez. Lembra que aqui no canal, pessoal, a gente fala sobre o Flight for Quality, a gente lembra aqui justamente sobre a importância de você estar líquido, né, e de antecipar os movimentos. É justamente por isso. No momento onde você quer se defender da inflação e especular, você vai ficar em ativos onde você não está tão líquido. Onde quando vem uma correção, você está com o seu dinheiro preso. Ali vai ter muita gente alavancada, etc. E essas pessoas, em algum momento, vão sofrer o short squeeze. E elas vão ter que buscar margem para pagar aquela margem para... Elas vão ter que buscar liquidez para pagar a margem para a corretora, porque elas foram estopadas, etc. e tal, foram squeezadas. Então, ocorre esse fenômeno numa crise, num crash, quando a parada estoura, de buscar liquidez. E aí os caras vão vender tudo. Os caras vão começar a vender tudo, inclusive o petróleo, ouro, tudo que tiver liquidez, os caras vão vender naquele momento, tá? Ao mesmo tempo, o petróleo caro derruba o consumo de combustível nos países industrializados, os americanos deixam seus carros pesados na garagem, e assim a demanda mundial deve cair então este ano pela primeira vez em 25 anos, segundo as previsões da Agência Internacional de Energia. Beleza. Mas o que eu quero destacar aqui para vocês? Que, primeiro, estava rolando tensões geopolíticas, semelhança com o que está acontecendo agora. Também rolou esse movimento de comprar commodities, comprar petróleo para se proteger da inflação, e depois, quando a bomba estoura, eles começam a vender o petróleo, começam a vender commodities, começam a vender tudo, né, para ficar líquido, porque eles temem ali a deflação, né? Então isso geralmente acontece. E vamos aprofundar um pouco essa questão do que está acontecendo agora. O que nós estamos vendo agora, pessoal? Nós estamos vendo agora aqui o preço das casas americanas, né, subindo, certo? O índice aqui de preços das casas subindo, acima até mesmo do patamar aqui de 2008, aparentemente, tá? Então o preço das casas aqui subindo, e também nós estamos vendo aqui o preço, né, a taxa de juro das hipotecas também subindo, né? E aí o Dylan Leclerc, né, também fala sobre isso, né? Então ele brinca aqui, né? Seria uma pena, né? Seria trágico se a taxa de juros subindo junto com o preço das casas aí bolhados, né? Se isso não seria uma mistura trágica. E além disso, né, nós estamos também tendo aí uma inflação elevadíssima, né? E uma economia totalmente deteriorada. Então são
elementos ali que, se você for somando, você deveria refletir se você realmente quer correr tanto risco agora ou não, tá? Muito bem, seus capitalistas. Vamos continuando a treta aqui. Post do Tavi Costa, certo? Tavi Costa aqui, vamos dar um like aqui. Deixa seu like também aqui no vídeo, isso fortalece bastante o nosso trabalho, pessoal. Então aqui o post do Tavi Costa, ele fala o seguinte: a última vez que o preço do petróleo atingiu 115 dólares o barril, a taxa de juros de 10 anos estava em 3,7%. O que o Tavi está dizendo aqui? Ainda tem margem para subir mais esses juros aqui de 10 anos, né? E esses movimentos que a gente comentou aqui podem se repetir, né? De busca por liquidez e tal. Pessoal, para finalizar o vídeo aqui, eu quero deixar 2 recomendações de vídeo para vocês, que é esse vídeo aqui, a bolha imobiliária chinesa americana, que eu fiz recentemente, tá? E também esse vídeo sobre o Great Reset e o fim do petrodólar, beleza? Fica aí essas 2 recomendações e vou deixar também o Shimita ali na descrição para vocês. É só uma reflexão aí para você ver como as coisas rimam, né? Tensões geopolíticas, as pessoas comprando dólar, as pessoas comprando petróleo para se proteger da inflação, e até que uma hora os caras jogam a merda no ventilador e as pessoas vão para liquidez. E muita gente, claro, perde dinheiro nessa brincadeira toda, né? Por hoje é isso, seus capitalistas malvadões. Esteja antifrágil, tá? Eu vou ser o chato que vou ficar repetindo isso, mas esteja antifrágil. Nos vemos na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau.